lançou o card dessa entrevista aqui, ó, bombou a rede social da gente. Ganhou até seguidor, deputado, olha só. A gente está aqui já com ele aqui nos nossos estudos. Ele que é presidente estadual do PL, foi 24 anos promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado, procurador-geral de justiça, secretário de Segurança Pública de Alagoas, é o deputado federal, foi mais votado de Maceió na última eleição, né, que teve 102 mil votos no estado de Alagoas inteiro, e que agora o Brasil inteiro passou a conhecer o que Alagoas já conhecia, né? O combativo, sempre investigador, Alfredo Gaspar de Mendonça, na parte da justiça e da política, e agora ele, como relator da CPMI do INSS, estava todos os dias pautando o Brasil inteiro, e a gente tem a grande honra e o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Maceió. Nós que somos o sistema Paraíso das Águas de Comunicação, com a Metropolitana, com a 96 e a Jovem Pan. Deputado Alfredo Gaspar, muito obrigado pela presença, é uma grande honra para a gente ter o senhor aqui conosco. Para mim, Ricardinho, é uma honra estar com você, com o Marcos, com todos os ouvintes da Jovem Pan. Primeiro, dar parabéns a Alagoas por esse novo sistema de comunicação, que isso democratiza mais ainda a comunicação em Alagoas. E muito bom também poder falar para Alagoas que a quem eu devo prestar contas. O meu primeiro contato que eu tive com o Dr. Alfredo, Ricardo, foi a época, ele estava no MP, eu estava à frente do jornalismo do Instituto Zumbi dos Palmares, né, quando teve um programa do IZP com o MP, e ele participava muito lá. Na época, o presidente era o Felipe, lá na frente do Instituto Zumbi dos Palmares. Mas bem, Alfredo, primeira coisa, né, experiência. Deputado federal, deixou o Ministério Público, aquele, né, olha, eu tenho um emprego certo e vou entrar na política. O que foi que levou? Qual foi essa, né, em abrir mão do lado cômodo de estar no Ministério Público, né, até se aposentar, para se aventurar, olha, não, a política me fascina. O que foi que levou a pessoa do Alfredo Gaspar a sair do Ministério Público para a política? Olha, no Ministério Público, você aplica a lei. E em muitas oportunidades eu tive a condição de analisar que a legislação não era adequada para determinadas situações. Depois foi a proximidade com a população nas ruas, enquanto promotor do Grupo de Combate ao Crime Organizado, enquanto secretário de Segurança. E aquela proximidade com o povo me contaminou de tal forma que a emoção foi maior do que a razão. Eu quis estar mais próximo da população, abri mão da minha carreira no Ministério Público, abri mão da minha tranquilidade salarial para ir para um grande desafio e recomeçar a vida aos 50 anos de idade, mas sem abrir mão dos meus princípios, que esses me foram trazidos pelos meus pais. Até porque muita gente pensa, quando olha, a lei poderia ser mais dura e culpa justamente a justiça, mas a lei é feita justamente lá, né, pelos deputados, na Câmara dos Deputados em Brasília. Olha, é uma composição. Ela às vezes nasce de um projeto na Câmara, às vezes nasce de um projeto no Senado. Mas não é uma máquina azeitada que você lança o projeto de lei, se discute e no outro mês o projeto de lei está aprovado. Às vezes você passa uma legislatura inteira e não consegue aprovar um projeto de lei. Ou seja, o sistema brasileiro de legislação, ele é um sistema muito fácil para aprovar nome de rua, para aprovar comenda, para aprovar fatos e legislação que não vem ao encontro do que a população quer, mas tem muita dificuldade de entregar legislação concreta para a melhoria da vida da população. Por quê? Você tem 513 parlamentares na Câmara dos Deputados e 81 no Senado. Um pensa de uma forma, o outro pensa de um jeito completamente oposto. Então, nunca é da forma que você deseja. Isso faz parte do próprio seio social. Há uma contribuição muito grande de pensamentos para que algo se torne um projeto de lei.
Exatamente, né? 513 deputados, 81 senadores, ou seja, 594 cabeças pensantes. E aí o senhor teve uma das suas últimas funções que, lógico, o Brasil inteiro passou a conhecer, quem Alagoas já conhecia, principalmente nessa força do inquérito, lá na relatoria da CPMI, né? Um relatório de praticamente 50 mil páginas, 216 indiciamentos, um grande trabalho que, inclusive, era para ser prorrogado, né? Como é que o senhor avalia esse relatório da CPMI, que, inclusive, entre os indiciados tem até o filho do presidente da República, para mostrar que o Congresso Nacional tem altivez e coragem para pedir aquilo que é devido? Ricardinho, você que tão bem conhece não apenas a política alagoana, mas a política nacional, você já foi secretário executivo do Ministério lá em Brasília, ou seja, você tem essa visão ampla. Fazer investigação no Brasil já não é algo fácil. Fazer investigação no âmbito político, dentro de uma casa política, é mais difícil ainda. Quando eu fui convidado para ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito dos roubos a aposentados e pensionistas, eu fui para ali com uma missão. E a missão era não me desviar 1 milímetro do que fosse prova e dados que chegassem à CPMI. Só para você ter a ordem de grandeza, foram mais de 1.000 afastamentos de sigilo bancário e fiscal. E eu falo isso por quê? Porque isso nos permite avançar por meio de prova. E essa prova, ela terminou sendo consubstanciada no relatório da CPMI. O relatório que eu apresentei teve 216 indiciados, entre ministros, ex-ministros de Estado, deputados, senador, empresários e, como você disse, até o filho do presidente da República. O relatório paralelo apontado pelo PT teve 136 nomes. Alguém está escondendo indiciado e não foi o relatório que eu apresentei. O relatório que eu apresentei, eu não fiz distinção de quem quer que seja. Apesar das pressões, dos pedidos, apesar das tentativas de influência no relatório, eu mantive a minha linha de coerência, agradando ou desagradando, mas tudo com base em provas. Nós tivemos 10 milhões de aposentados roubados, isso representou mais de 7 bilhões de reais em desvios, e tivemos a parte dos empréstimos consignados, que precisa urgentemente o Brasil se imiscuir sobre isso. A CPMI resultou em alguma coisa? Resultou. Primeiro ponto, não escondeu o mal feito de ninguém. Segundo, pediu indiciamento e prisão de dezenas de pessoas. E terceiro, e que eu considero mais importante, é que nós acabamos com desconto associativo no Brasil. Agora, o que é que não tivemos oportunidade de fazer de forma mais aprofundada? Foi a investigação sobre o sistema financeiro, os grandes bancos. Apesar disso, ainda conseguimos indiciar 3 presidentes de banco. Mas o Brasil precisa ficar alerta. Os empréstimos consignados continuam sendo uma porta aberta para que aposentado e pensionista seja roubado. Nós precisamos voltar a essa temática. Então, a CPMI, ela tem discurso político? Tem, Ricardinho. A gente está numa casa política, mas o relatório está lá com as provas e os dados arrecadados das instituições brasileiras. Banco Central, instituição financeira, prova da Polícia Federal, TCU, que é o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União. Todos, sem exceção, foram baseados esses 216 indiciamentos nessa direção. Maravilha. E existe ainda um fato superveniente, né? O tal do Camisote, que agora fez a delação com o Ministério Público de São Paulo. O que é que o senhor tem de informação que está lá no relatório que talvez ficou no subterfúgio da própria comunicação da imprensa? Camisote é um empresário que se meteu nesse roubo de aposentado e pensionista, e as empresas às quais, as associações às quais ele era vinculado, desviaram mais de R$ 1 bilhão.
E ele tinha uma sociedade com o tal do careca do INSS também. Vi no jornal que ele citou 3 parlamentares, um senador e 2 deputados. O senador Weverton está no meu relatório e não está no relatório do PT. Do PT, isso. O deputado Euclides Peterson está no meu relatório e não está no relatório do PT. E a deputada Maria Goretti está no meu relatório. Então, se as novidades que Camisotti trouxer for relacionada a esses 3 parlamentares, estão indiciados no meu relatório. Mas acredito que Camisotti pode derrubar metade da República se falar o que tiver que dizer. Uma linha de influência muito grande, uma distribuição de propina generalizada, e é muito importante que essa colaboração premiada dele realmente seja efetivada, assim como torço que a do Vorcaro também ela tem andamento. A gente precisa passar esse país a limpo. Uhum. No início, né, foi mencionado um dos irmãos do presidente Lula. Não sei se entrou nesse indiciamento do senhor. E o Lulinha? O que foi que deu essa prova para que o Lulinha entrasse no seu relatório? Marcos, Lulinha faz parte do indiciamento, como fazem outros 215 indiciados. Eu ajo de acordo com aquilo que penso ser correto. O irmão do presidente Lula, vice-presidente, esse irmão dele, do Sindinap, que desviou mais de 600 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Mas é vice-presidente, todo mundo, Alfredo, indicia. Não é assim. Eu só posso indiciar se tiver a participação efetiva da pessoa. Essa pessoa era vice-presidente. Eu só poderia indiciar se tivesse atos de gestão dessa pessoa. Não teve atos de gestão. Por que eu vou indiciar? Porque é irmão do presidente? Não conte comigo para fazer uma injustiça desse tamanho. Ele pode até ter participação, mas nesse caso eu não descobri, eu não posso cometer uma injustiça desse tamanho. Por outro lado, tem o filho do presidente da República que não estava no radar e terminou sendo indiciado por mim e pedido a prisão. Por quê? Porque tem envolvimento com careca do INSS, Roberta Luxig e Daniela Fonteles, que tem dinheiro repassado, tem vantagem indevida, tem viagem pagas, ou seja, tem lobby descarado em nome dessa turma. Então, quando as pessoas falam, é perseguição. Se fosse perseguição, eu teria indiciado o irmão do presidente da República. Eu indiciei o filho do presidente da República. É porque é filho? Não, porque se fosse assim, eu tinha indiciado o Frei Chico. Mas não tem pressão no mundo que me faça cometer uma injustiça sem haver prova. O inverso foi em relação ao filho do presidente. Foi pego com a mão na massa, por isso que indiciei. Teve vantagem indevida paga pelo principal operador financeiro, que é o careca do INSS, que roubou milhões de aposentados. Se o careca do INSS abrir a boca, olha, o primeiro a ser delatado vai ser o filho do presidente da República, porque tem provas. A Roberta Luxig é uma lobista, mas uma lobista que faz esquema dentro do governo Lula. E o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, estava sendo usado, porque queria ser usado, para abrir portas para esse lobby criminoso. Uhum. E aí fica essa situação, né, com relação àquele relatório do PT, né, livrava e queria já mencionar pessoal do governo Bolsonaro também. O que foi que o senhor achou ainda do período do governo Bolsonaro? Eu faço um desafio. No meu relatório, tem gente do governo Bolsonaro, ex-ministro, como tem do governo Lula. No relatório do PT, eles esqueceram 80 nomes. Dentre eles, o ministro Lupe, por exemplo. Dentre eles, figuras proeminentes da política que estão no meu relatório, senador e deputados. Então, assim, é fácil fazer uma comparação. Eu não estou
atrás de bandido de estimação. O crime de roubo a aposentado e pensionista foi muito grave. Não começou no governo A nem no governo B. Os senhores sabem que conhecem bem a estrutura da Previdência Social, que desde o início da Previdência Social está o caso aí Georgina Freitas, que foi antes do Ricardinho nascer. Já foi um dos maiores escândalos do Brasil. Então essas quadrilhas foram se infiltrando. Agora, o que é que aconteceu no governo Lula? O governo Lula foi o ápice do roubo. Saiu da casa de milhões de reais para a casa de bilhões de reais. Tanto que o ministro foi demitido, o secretário executivo foi preso, o procurador-geral do INSS foi preso, o outro advogado lá também do Ministério foi preso, vários servidores foram presos. Então, assim, eu acho que não adianta vender narrativa. Nós temos que garantir ao povo mais sofrido brasileiro, que já ganha tão pouco, que é aposentado e pensionista, que não tem que ter bandeira partidária nem lado ideológico. Nós temos que ter a responsabilidade com o sistema de previdência social, porque aí a gente está protegendo os aposentados e pensionistas. E a sociedade como um todo, né? O Orçamento Geral da União são 6,5 trilhões, só 1 trilhão é o orçamento da Previdência. Então, 18% do dinheiro do Brasil passa por essa esfera. É essa a necessidade que o Brasil tem. Que pessoas como o Ricardinho, como você, Marcos, passem a entender como funciona a máquina pública para poder vigiar. O Ricardinho disse uma coisa fundamental. Bote na cabeça. 1 trilhão de reais da Previdência Social. Eles estavam roubando 6 bilhões. Ou seja, no montante de 1 trilhão, eles resolveram meter a mão em 6, 7 bilhões. Achava que ninguém ia... Era 0,5%, eu achava que... Certo. Então, é essa lógica que esse pessoal levou em consideração. Então, se você olhar o tamanho do problema, o que o Ricardinho falou, é 1 trilhão de reais num sistema de previdência social. Se não fosse dado falta desses 7 bilhões, eles iam para 20, para 30, para 50, para 100. Até alguém ver. Até alguém descobrir. Foi o que apostaram. Mas, apesar da ousadia, apesar do crime dantesco praticado, nós precisamos melhorar os sistemas de controle e fiscalização no Brasil. Essa é a realidade. Eu vou dar só um exemplo. Os senhores fazem parte de uma empresa. A empresa dialoga com os senhores qual o orçamento que o sistema de comunicação precisa. Os senhores falam isso, aquilo outro. Não, está precisando de um microfone melhor, está precisando de uma acústica melhor, e isso requer recurso. Como é que funcionava no INSS? Eu, INSS, você, presidente da associação, você dizia, olha, hoje eu quero que desconte de 500 mil aposentados R$60. E o INSS não fiscalizava para saber se esses aposentados queriam desconto, não fiscalizava para saber se a associação prestava serviço. Aonde é que existe isso? Na sua casa, que é na sua casa. Você presta contas a você mesmo para ver se o orçamento cabe? Então, isso não podia terminar bem. Essa prorrogação da CPMI seria muito importante, né? E por que vocês não conseguiram lá essa prorrogação? Só para os nossos ouvintes entenderem, a CPMI é uma comissão de investigação da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Nós temos um plano de trabalho. Qual foi o plano de trabalho que eu fiz? Primeira parte, a dos descontos associativos. Você, aposentado pensionista, teve a falsificação do desconto na sua folha de uma mensalidade. São milhões de aposentados e pensionistas que descontavam 50, 40, 100 reais. E coitado do aposentado pensionista, muitas vezes não via aquilo embutido no seu salário. Valor considerado pequeno? Então, essa foi a primeira parte da investigação. E aí nós avançamos perfeitamente e conseguimos prisão de mais de 20 pessoas, entre eles
os principais operadores, que era o Careca do INSS, estava solto, era o Camisote. Com isso veio a apreensão de iates, de aeronaves, de carros de luxo tipo Porsche, Ferrari, Mercedes, BMW, imóveis de grande porte. E a segunda parte da investigação envolve o sistema financeiro, que é quem manda realmente nesse país. Em que pese toda a oposição a isso da base do governo, nós conseguimos também fazer essa investigação. Quando a investigação começou a alcançar gente poderosa, a exemplo da senhora Leila da Crefisa, do Banco Santander, do Banco C6, do Banco PicPay, nós sentimos o peso da impunidade no Brasil. E aí, quem primeiro mostrou isso aí foi a classe política, a base do governo não queria essas investigações. Nós conseguimos, em uma votação simbólica, que é permitido, aprovar esses requerimentos de convocação, quebra de sigilo, incluindo o filho do presidente da República. Rapaz, aí o mundo desabou sobre mim e sobre o presidente da CPMI, mas nós sustentamos. Aí se junta o senhor Davi Alcolumbre, uma parte da classe política e o STF e diz: chega, a CPMI está indo longe demais, chega. Quando a gente começou a adentrar no Banco Master, com muitas figuras da República, inclusive com membros do Supremo Tribunal Federal, foi a pá de cal na CPMI. Estava indo tudo bem dentro dos conformes, até a CPMI ter a ousadia de investigar pessoas intocáveis. Uhum. Aí complicou. Quando chegou lá, a Anatel falou, aquele número que falou que invocaram era do STF. Aí a própria CPMI pediu ao presidente do STF... A resposta nunca veio, Ricardinho. A resposta nunca veio. Mas, com essa visão global de vocês, seguinte, o Brasil não está mais aguentando sujeira debaixo do tapete. Pouco importa quem seja. E essa questão da CPMI do INSS e do Banco Master trouxe muita sujeira para a superfície. E acredito que ainda haverá muitos desdobramentos a respeito desses fatos. Mas para se mexer, né, nesse vespeiro, vamos dizer assim, já que tem o STF, que tem os intocáveis e que só poderia ser tocáveis através do Senado. E como deve ter, né, a situação lá dos políticos, é melhor deixar do jeito que está para não envolver e depois ter problema. Olha, eu não penso assim. Eu penso que não deve haver perseguição. Ninguém pode fazer nada com fígado. Eu acho que temos que fazer de acordo com a Constituição. Ministro do STF não está acima da lei. Ministro do STF é um funcionário público como todos aqueles que detêm uma relação com o Estado são. Eu, como deputado, sou um funcionário público. Eu não acho normal um ministro ter um contrato através da sua esposa de 129 milhões de reais com um banco. Não está dentro dos padrões mundiais. Não é uma coisa lógica. Então, assim, isso precisa de uma explicação. É o ministro mais poderoso do Brasil. Tudo bem, mas deve explicação à população brasileira. E essa explicação se dá por meio do Senado da República. Escritório de advocacia. Não pode só filho ou parente de ministro ser os que tocam as grandes causas do Brasil. Pode me prender, pode perseguir, pode fazer o que quiser, mas essa é a realidade. O Brasil está precisando de um choque de arrumação nos poderes da República. E o Congresso não fica atrás disso, não. Não dá para você todo dia ter um problema envolvendo parlamentar, ou membro do Executivo, ou membro do Judiciário. A população não vai aceitar continuar cumprindo regras se quem está no topo da pirâmide está desconsiderando o cumprimento dessas regras. Uhum. E como foi para o senhor estar lendo aquele relatório e, de repente, membros da própria comissão, mais ligada ao PT, né, começar a interferir, mencionar o lado pessoal, um suposto envolvimento, isso e aquilo, aquilo outro? Marcos, eu digo a você com o coração aliviado.
esses caras pesquisaram, investigaram, botaram ao avesso a minha vida, não encontraram nada. No último minuto da leitura do relatório, quando eu estava indiciando e pedindo a prisão do filho do presidente da República, vieram com uma mentira. Eu coloquei meu DNA à disposição, mas não tem vítima. Eu pedi a prisão de Lindenberg e Soraya. Eu entrei com representação criminal, com ação de danos morais, com antecipação de prova. Aquilo era uma cortina de fumaça. Aquilo dali é a safadeza própria do PT. O PT foi para o esgoto da política. Para mim foi o inverso. Eu recebi uma onda de solidariedade e apoio do Brasil inteiro. Mas foi uma fake news criminosa que eu já exigi a responsabilização e irei até o final. Eu tenho uma história de vida limpa. Isso não se faz com um bandido, quanto mais com um pai de família e um avô que procurou honrar a sua trajetória de vida. O senhor pediu até a cassação do Lindenberg e da Soraya. Claro. Vai dar tempo? Olha só, nesse Brasil, falando muito sério, a justiça dos homens é muito falha, o corporativismo é muito falho, mas o que eles fizeram foi criminoso. Eles foram bandidos e foram no fundo do esgoto. Mas eu tenho, graças a Deus, a minha coluna moral e a minha estrutura de vida, mas não é fácil você se controlar para seguir adiante no relatório daquele, sendo sacada a você uma mentira daquela estatura por conta da coragem que tive de indiciar mais de 215 pessoas investigadas e especialmente o filho do presidente da República e pedir a prisão dele. Em geral, aqui, Brasília, né, quando as coisas estouram em Brasília é porque no estado parlamentar já se falava disso. Mas Alagoas nunca ninguém tinha ouvido nenhum rumor daquilo, foi espantoso pra gente aqui. Ô Ricardinho, é fácil. Você é uma das pessoas que também foi vítima disso. Se lembra uma vez, uma revista de nível nacional disse que você tinha pego propina. Foi feita aquele auê, foi dado detalhes de local, de tudo. Depois descobriram que o tal do Ricardo era outro Ricardo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, até isso ser esclarecido, Ricardo, a tua mãe sofreu, a sua família sofreu, os seus amigos sofreram. Você sabia da sua inocência, mas a mentira sacada, ela tem consequências gravíssimas. Eu não me preocupo comigo quando eu fui para a relatoria, eu sabia que eu ia ser atacado. Eu não pensei que o esgoto da política fosse tão fundo. Mas aí, fui à justiça, pedi para coleta de DNA, representei criminalmente, pedi a cassação. São 2 parlamentares desacreditados, 2 parlamentares acostumados a praticar crimes. Mas olha, não deixarei isso barato em nome da honra do povo de Alagoas. E como foi para o senhor ter esse apoio da sua família, acreditando na sua palavra? Olha, a minha família me conhece. Eu sou casado desde os 20 anos. Graças a Deus eu tenho a minha conduta bem delineada. Para mim, o mais gratificante foi o apoio do povo brasileiro. O povo brasileiro viu a cortina de fumaça e a safadeza. Eu tive o apoio, você vê como a coisa foi tão grave. Eu tive o apoio em 3 dias de 100 mil pessoas que entraram na minha rede. Isso. 100 mil pessoas. Ou seja, onde eu chego, hoje eu sou um caso clássico de vítima da safadeza do PT, de quem é acostumado a praticar crime, a quem é acostumado de cortina de fumaça para esconder a verdadeira responsabilidade. Vejo e volto para o ponto principal. Eles não aceitaram que eu fosse até o fim, apesar dos pedidos e das tentativas de ir até o fim com esses indiciamentos, culminando no pedido de prisão do filho do presidente da República pelo esquema do roubo do INSS. Uhum. Andaram também procurando o senhor com relação às emendas parlamentares, né? Isso aí mencionaram algumas? Não mencionaram algumas, mencionaram um recurso que eu mandei para São José da Laje. Não tem parlamentar brasileiro que exija mais transparência, fiscalização do que eu. Eu não vim para a política para ficar rico, não. E emenda é do povo brasileiro, não é do Alfredo, não. Eu tive um companheiro de chapa, um rapaz chamado Rodrigo Valença,
que tentaram destruir a minha chapa de federal. E o Rodrigo se manteve na chapa. E eu, quando me elegi, ele foi prefeito de São José da Laje. Em gesto pela retribuição do povo de São José da Laje, da região, que foi muito importante para a minha eleição, porque eu manteve na chapa com voto, eu retribuí por meio de emenda parlamentar. E eu quero mais é que o Tribunal de Contas, Controladoria e seja lá quem for, investigue e fiscalize. Esse dinheiro é do povo. O Alfredo repassou para São José da Laje. São José da Laje é um polo e merece. Eu ainda sou mais grato porque foi justamente a manutenção do Rodrigo Valença e do povo de São José da Laje na chapa que me permitiu a eleição de deputado federal. Ou seja, eu não temo, porque eu não sou daqueles, e espero que isso não seja algo corriqueiro, que negocio emenda, nem vim para a política para pegar dinheiro do povo. Eu tenho uma história de vida e a política não mudará essa minha história. Ou você acha que eu entraria num imprensado desse tamanho, fiscalizando o Brasil inteiro, tendo rabo de palha? Não, meu amigo. Agora, inventar, pode inventar mil coisas. Ah, Alfredo, e se tiver coisa errada? Quem executou que responda pelas ações. Repassei o dinheiro como eu repasso dinheiro para todos os municípios de Alagoas e tenho muita felicidade de poder, com os recursos das emendas parlamentares, ajudar as diversas áreas no estado de Alagoas, que é tão sofrido e, infelizmente, tão vítima de corrupção também. Vamos chamar o break aqui, a gente tem um break aqui, depois a gente volta para falar sobre política, cenário eleitoral 2026, muita gente perguntando aqui. A pergunta mais feita não foi sobre a CPI, não. Daqui a pouco a gente vai fazer ela, o deputado Alfredo. E agora vamos falar sobre política, né? Todo mundo aqui em Alagoas querendo saber aí. Temos aí, primeiro deputado, o senhor assumiu o PL, né? Partido Liberal, com apoio integral do senador Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato a presidente. Então, o que é que pode trazer para o alagoano, eleitor do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, eleitor de Alfredo Gaspar? Qual é o projeto do PL aqui? Como é que o senhor vai liderar esse processo de campanha do senador Flávio? Já tem data para ele vir? Como é que está essa tratativa da direita aqui em Alagoas? Ricardo, eu fui chamado pelo senador Flávio Bolsonaro, que eu tenho plena convicção que será o próximo presidente da República, para discutir o cenário nacional e estadual. Após essa conversa, ele me concedeu a presidência do Partido Liberal. E minha conversa e o meu diálogo com o senador foi justamente sobre o país, a situação atual da nação, sobre o projeto dele de país e sobre as necessidades de Alagoas. E mostrando muita confiança nesse projeto em plano nacional e em plano local, eu aceitei a missão de liderar aqui o PL. Eu tenho certeza absoluta que Alagoas, com Flávio Bolsonaro na presidência da República, será olhada de forma diferente. Nós precisamos avançar muito. Quem faz política pública entende bem o que eu estou falando. Alagoas, o estado de Alagoas vem remando contra a maré em relação aos mesmos problemas. Você faz hospital, mas as pessoas continuam sem direito a uma assistência médica digna. Eu não digo isso porque sou oposição, não. Eu digo isso porque eu recebo telefonema, pedido de Alagoas inteiro. Às vezes você quebra um dedo do pé em Maragogi e é mandado para Cururipe. Às vezes você quer ter uma criança em Arapiraca e tem que ser mandado para Palmeira dos Índios. Às vezes você quer fazer um apendicite e fica rodando de hospital em hospital ou morrendo largado aí em unidades de pronto atendimento que não estão adequadas para receber paciente de grande porte, de demanda médica. Você vai na área da segurança pública, crimes insolúveis, que Alagoas precisa dar as respostas. A sensação de segurança é muito ruim. Você vai em áreas da educação, Alagoas está lá nos últimos lugares dos índices de educação. Obras que começaram em governos passados,
ainda continuam ou paralisadas ou a passos lentos. Agentes públicos enriquecendo a luz do dia. Essa Alagoas eu não aceito. Não é a Alagoas que eu desejo para o futuro. E foi sobre isso que conversei com Flávio Bolsonaro, expliquei a minha intenção e também quis ouvir dele qual a pretensão dele para o Estado e para a nação. Após essa conversa, eu assumi o compromisso de fortalecer o PL a nível regional, trazendo para Alagoas também as discussões políticas que estão na República neste momento. Maravilha. E o PL agora, né, nessa ascensão do próprio Partido Liberal, né, Bolsonaro na eleição de 2022, das 20 cidades do Nordeste que ele ganhou do Lula, 13 foram aqui em Alagoas. Então, existe um público de direita muito forte. E a maior bancada da Câmara, 11 vereadores foram eleitos pelo PL. E mais recentemente a gente teve aquela confusão, né, de vereador que foi filiado no PSDB, teve uma tal de uma carta de anuência, e depois alguns vereadores apresentaram a queixa-crime para voltar. Mas, enfim, na semana passada, o PL, ele notificou, via Justiça Eleitoral, os 3 vereadores que, de fato, migraram de partido. Como é que está esse processo? Como é que o senhor faz esse entendimento? Partido PL municipal, estadual, nacional, para a gente ter lucidez. Ricardo, eu só aceitei assumir o PL com total liberdade de ação. E assim me foi concedido pelo senador Flávio Bolsonaro, futuro presidente da República. Após a conversa com ele, ele me repassou para conversar com Valdemar da Costa Neto, que manteve a mesma linha do que tinha sido tratado com Flávio, fazendo uma ressalva, aliás, 2 ressalvas. Primeira ressalva, Alfredo, estamos com problema em Alagoas e aqui nós já decidimos. O partido não aceitará nenhum tipo de saída de vereador. Aqui a gente tem uma resolução é de fevereiro, proibindo diretório estadual ou municipal de conceder carta de anuência. Na hora que eu tive essa conversa, eu não sabia quais vereadores iriam ou não deixar a agremiação. Nem fiz conversa com nenhum, porque não cabia a mim. Eu estava acabando de chegar e estava lá em plena CPMI. Quando aconteceu essa saída, era algo que já não cabia a minha interferência, já havia sido batido o martelo via Brasília, com o então diretório que estava formado em Alagoas. E já havia um advogado contratado com essa missão, que era o doutor Luciano Guimarães. Então, não foi um ponto do qual eu pude participar ou opinar. Eu já cheguei já com essa direção decidida a nível nacional. Então, essa é a realidade. O PL não abriu mão a nível nacional de pedir os mandatos dos vereadores que, porventura, saíssem do partido. Tinha contratado advogado e assim foi feito através do Diretório Municipal. Maravilha. Então tá posto aí, né? Agora a pergunta que todo mundo quer fazer, falta 10 minutinhos para acabar o programa. 2026, outubro, o deputado Alfredo Gaspar já decidiu seu destino, é candidato aqui. O que é que o eleitor alagoano, o eleitor que gosta do Alfredo Gaspar, vai votar nele aqui? O que é que ele pode esperar do senhor para esse... A decisão está tomada, lógico, falta um pouco menos de 6 meses, mas qual é o caminho indicativo que o senhor tem nesse... A gente está em 13 de abril, né? A eleição vai ser 4 de outubro. Como é que a gente pode esperar aí? O que é que o Alfredo Gaspar vai fazer para enfrentar as urnas desse ano? Ricardinho, eu sou um homem de grupo. Eu não discuto muito política, eu gosto mais de trabalhar. E com esse trabalho que foi feito durante a minha jornada na Câmara dos Deputados, eu me considero apto a ser um pré-candidato a senador da República. Ponto. Esse é o principal argumento meu pelo trabalho realizado. Mas eu faço parte de um bloco. Nesse bloco tem o PP e União Brasil, que quando eu assumi o PL, já havia uma vaga de Senado do PL reservada para Arthur Lira, do bloco
PP União Brasil, e eu sabia disso, e a outra vaga reservada para mim como pré-candidato. E esse bloco, que inclui também o Republicanos, tem um candidato a governador chamado JHC. A população de Alagoas está muito feliz com o lançamento da candidatura de JHC, agora na última sexta-feira, quando ele disse que é candidato a senador. E eu não acredito que JHC irá, de forma nenhuma, titubear com a esperança do povo alagoano. O povo quer ele candidato a governador e ele deixou vazar isso, que é candidato a governador. Portanto, nós desse grupo, e eu me incluo nisso aí, estamos unidos nesse propósito de JHC seguir adiante como candidato a governador. Eu sou pré-candidato a senador em parceria com esse bloco. Agora, Alfredo, e se JHC não levar adiante essa esperança do povo alagoano? Esse bloco terá candidatura a governador, a senador, a deputado estadual e federal. Não haverá eleição por WO no estado de Alagoas. Não haverá a mínima possibilidade de composições políticas para que o eleitor alagoano fique sem condições de opções. Nós estamos no século XXI. A oposição em Alagoas, ela vai ter chapa completa. Eu sou pré-candidato a senador. Ao mesmo tempo, eu não admitirei de forma nenhuma, como integrante desse bloco, que nós não tenhamos um candidato a governador. E eu também, havendo esse recuo de JHC, que eu não acredito por conhecê-lo, que eu não acredito porque essa é a vontade do povo alagoano, não acredito porque houve uma construção coletiva desse grupo, depositando muita confiança e recursos em Maceió para fazer uma gestão transformadora, que JHC vai fazer qualquer composição para deixar de ser candidato a governador. Mas se isso acontecer, nós teremos nomes nesse coletivo, inclusive o meu nome, à disposição para que o povo de Alagoas tenha a sua chance de escolha. Nada de WO. Mas eu sou pré-candidato a senador com o objetivo principal de transformar Alagoas e transformar o Brasil. Então poderia ser seu nome cotado já a candidato ao governo do estado? Não, meu nome candidato ao governo do estado, não. Eu sou pré-candidato a senador da República. Mas, como disse, nós temos um bloco e esse bloco tem nomes muito bons. E eu, humildemente, faltando o JHC, ao chamamento do povo de Alagoas, nós iremos ter um candidato a governador à altura do povo de Alagoas. Mas o meu candidato a governador, o candidato a governador desse bloco, que tem também a liderança muito importante do deputado Arthur Lira, não tenho dúvida nenhuma que é JHC. Nós trabalhamos com JHC até agora, foram muitos recursos trazidos. Então, foram muitas ações em conjunto. Então, todo o planejamento, todo, sem exceção, é JHC, candidato a governador, com o apoio desse bloco. Então, você veja, são partidos importantíssimos. Nós tivemos aí Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que ajudou muito Maceió. Eu, humildemente, com as minhas emendas, ajudei muito. Deputado Max Beltrão, do mesmo jeito. Deputado Fábio Costa, do mesmo jeito. E vários outros parlamentares. Eu estou apenas citando que temos um bloco que investimos muito na candidatura para que JHC seja candidato a governador. Perguntar hoje, Alfredo, sou pré-candidato a senador da República. E se JHC não for candidato? Temos um bloco e com muitos nomes à disposição para se colocar como candidato. Mas a nossa pretensão, o nosso esforço, o nosso trabalho é para que JHC faça o que vem fazendo, como declarou publicamente que é candidato a governador de Alagoas. Eu não acredito em recuo, não acredito em nada que não seja levar adiante
essa missão que o povo alagoano quer que ele leve. Agora, era mais cômodo para o senhor a reeleição para deputado federal, né? Olha, não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que na vida, e a vida é feita de desafios, eu acho que na vida a gente vai galgando degraus e tem determinados momentos que, se você não seguir o seu destino, vai parecer covardia. No meu caso, com a minha pré-candidatura a senador, eu estarei com um bloco. Esse bloco tem nomes muito bons também, mas sei que hoje Alagoas quer que eu seja pré-candidato a senador e quer que JHC seja candidato a governador. Esse é o retrato do momento. O PL tem um compromisso com o deputado Arthur Lira, compromisso do próprio presidente Bolsonaro para também apoiar o deputado Arthur Lira, que tem sido importante para Alagoas. Ainda tem outros candidatos a Senado nesse próprio bloco, mas aqui nós não podemos falar em vaidade, temos que falar numa conjuntura de união de forças. Estávamos unidos até agora, por que não vamos continuar unidos? Então, assim, essa união existe e ela será sacramentada com a candidatura de JHC liderando esse bloco. Tá aí, 13 de abril, meio-dia, para não deixar dúvida, né? Tá sacramentado. Não vai ter arrumadinha Alagoas, não vai ter WO, não é isso, deputado Alfredo? Olha, eu acho que num estado como Alagoas, que vem sofrendo com os índices negativos tão gritantes na educação, na saúde, na segurança, na assistência, na infraestrutura, TWO seria uma vergonha para os políticos de Alagoas. Eu estou compromissado em ser pré-candidato a senador da República e tenho certeza que JHC é candidato a governador. Caso JHC falte ao chamado do povo alagoano, que eu não acredito, se falte coragem a ele, que falte coragem a ele para esse enfrentamento, também não acredito. O nosso bloco, como eu falei, e desse bloco aí, o deputado Arthur Lira lidera um bloco muito importante, que é o PL União Brasil. Nós rearrumaremos as forças, mas por WO ninguém ganhará no estado de Alagoas. Haverá enfrentamento de propostas, de modo de gestão, enfrentamento de futuro para o bem do estado de Alagoas. Maravilha. Já estamos no nosso prazo estourado, né, Matheus? Tem quanto tempo? Um minuto só. Um minuto. Então, deputado Alfredo, fica com o senhor agora os segundos finais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse momento e agradeço a sua presença, o seu convite. Queremos recebê-lo novamente em breve. Olha, Ricardinho, quero agradecer a você, agradecer ao Marcos, um programa muito inteligente, um programa que Alagoas precisava, e dizer ao povo alagoano, com simplicidade e humildade, eu estou dentro de um bloco político que tem projeto para Alagoas e para o Brasil. Acredito firmemente na eleição de Flávio Bolsonaro para presidente da República. Acredito na coragem de JHC enfrentar essa campanha do governo do estado com apoio meu, do Arthur Lira, Fábio Costa, do Max Beltrão e de tantos outros nomes da política que estão querendo mudança também no estado de Alagoas. E trabalharei muito para, ao lado desses parlamentares, nós mantermos a unidade da oposição. JHC está com a faca e o queijo na mão para ser governador de Alagoas. Nós vamos ter chapa completa e vamos mostrar uma nova rota para Alagoas e para o Brasil.